sabia que o fim do mundo já ocorreu? O que eu vou descrever aqui já foi dito em partes no outro filme anterior que fala sobre a segunda vinda de Jesus já cumprida, tá bom? Se você quiser dar uma recapitulada, fique à vontade. Será bem mais viável para poder entender certos contextos que vou explicar aqui e que já foi explicado anteriormente. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Ou ao qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou nestes últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1:20. O fim do mundo retratado nos evangelhos, ele já se cumpriu. Há diversos contextos bíblicos que explicam isso. Tanto é, os apóstolos acreditavam que estavam vivendo os últimos dias. Uma ótima descrição, né, quando Jesus diz, né, quando vistes a abominação que foi predita pelo profeta Daniel, ou seja, Jesus está falando que a grande tribulação que ocorreu no ano 70 DC, com a invasão e destruição do templo, havia sido profetizada no livro de Daniel. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras, então determinadas assolações. Daniel 9:26. Você percebeu na descrição de Daniel, está bem claro, destruição do templo, depois se diz até o fim, determinadas assolações, ou seja, ocorrência até do ano 70 DC até o ano 135 DC, esse fim chegaria, né, que ocorreu com o fim do antigo reino de Israel. E o que os religiosos fazem, inspirados pela doutrina dispensacionalista, que não é a doutrina cristã primitiva? Eles dizem que a 69ª semana de Daniel parou por 2000 anos e basicamente agora, depois que os judeus retornaram às suas terras, basicamente o relógio apocalíptico começa a andar. Bom, essa teoria é tão esdrúxula, tão boba, tão herética, que basicamente depois de 1948 já se passou 7 anos e cadê o Messias? Cadê o fim do mundo? Agora inventaram uma de 70 anos, também já se passando, e nada do Messias e nada do fim do mundo. Outro exemplo é a cultura extra-bíblica, e nós vamos utilizar agora o quarto livro de Esdras. E o anjo Uriel, ele mostra para ele uma águia, depois interpreta essa águia como sendo o quarto animal do livro de Daniel. Se você olhar na sequência, a primeira seria a Babilônia, o Medo-Persa, depois a Grécia e depois Roma, o quarto animal, que é a mesma besta, né, desse livro de Apocalipse. Repare no que o anjo diz a Esdras. Não ficaste tu dos 4 animais que tinha reino sobre o meu mundo, de modo que o fim dos tempos viesse por sua mão? 4 Esdras 11:39. Percebeu que foi revelado a Esdras, na verdade se cumpriu, porque na verdade foi Roma que pelas mãos dele, né, veio o fim do antigo reino de Israel. A descrição é clara quando se diz fim dos tempos. Então, gente, não há como correr. Infelizmente, os futuristas não viram o fim do mundo como eles queriam ao pé da letra e criaram essa teoria esdrúxula que não tem sentido, nem bíblico, nem segue os padrões do que as profecias sempre foram, porque não existe essa da profecia parar um tempo e retornar. Isso é totalmente, sabe, irracional para tentar provar teorias, tá bom? Mas se você gostou, dá um like e compartilhe para que as outras pessoas saibam disso, tá bom?